O médium, sensibilizado, perguntou se não seria possível tentar algo em favor da doente. O assalariado riu-se tranquilamente e respondeu que cada criatura tinha seu próprio destino e que, se a ajuda fosse eficiente, ele não hesitaria. Saldanha, satisfeito, aprovou a sugestão do assalariado, mostrando como era possível enganar muitos quando se confiava apenas na própria observação. Diante dessa situação, o observador dirigiu-se discretamente a Gúbio, indagando se eles não estavam diante de uma manifestação espiritista autêntica. Gúbio, em tom grave, confirmou que sim, explicando que se tratava de um fenômeno legítimo, onde uma individualidade encarnada recebia as opiniões de outra, ausente do corpo carnal. No entanto, ele ressaltou que os companheiros de ideal cristão estavam compreendendo que o fenômeno em si era rebelde, como um rio encachoeirado sem comportas e disciplina. Ele afirmou que nunca endossariam um espiritismo dogmático e intolerante, mas que era imprescindível que a prece, a renúncia edificante, o espírito de serviço e a fé renovadora, através de padrões morais nobres, fossem a base das atividades espirituais para que pudessem realmente servir ao Supremo Pai. Gúbio destacou que, apesar do médium ter grandes possibilidades, ele reduzia suas faculdades a um comércio vulgar, não despertando impressões construtivas naqueles que o buscavam. Ele poderia ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não era o trabalhador ideal para atrair grandes benfeitores da vida superior que não se animariam a comprometer grandes instruções por meio de servidores que vendiam essências divinas por recursos monetários. O caminho da oração e do sacrifício era, portanto, indispensável para aqueles que se propunham a dignificar a vida. A prece aumentava o potencial radiante da mente, dilatando e enobrecendo suas energias, enquanto a renúncia e a bondade educavam todos os que se aproximavam da fonte do sumo bem. Não bastava exteriorizar a força mental, era necessário dar-lhe uma direção divina. Por essa razão, defendiam o espiritismo com Jesus, única forma de evitar aventuras ruinosas. O observador compreendeu os preciosos argumentos de Gúbio, pronunciados à meia voz, e guardou respeitoso silêncio. O vidente, então, retornou ao corpo físico, finalizando a operação de contato com a esfera espiritual sem qualquer resultado de elevação espiritual. Ele abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria, comentando a situação precária dos nervos da doente e indicando um especialista de seu conhecimento para tentar um novo método de cura. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se despediam, o professor recomendou à enferma resistência e cautela diante dos estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com desencanto e dor, sentindo-se alvejada pelo sarcasmo, e partiu. Saldanha, à vista do observador, abraçou os cooperadores que haviam desempenhado a tarefa deplorável. Combinou um encontro amistoso para comemorar o que consideravam um triunfo significativo e, em seguida, notificou em voz firme que quem começava a vingança devia seguir seguro até o fim. Gúbio disfarçou sua extrema aflição com um triste sorriso e o acompanhou humildemente. À noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, notou-se que o instrutor pediu permissão para acompanhá-lo. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, aceitou, mas indagou sobre o motivo de tal solicitação. Gúbio respondeu otimista, dizendo que poderiam ser úteis. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que foi substituído junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, eles rumaram para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge
Era de lamentar. Encontraram-no de bruços no cimento gelado da cela primitiva, com as mãos feridas coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se mostrara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz que Jorge estava, certamente, repousando depois de uma forte crise. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãe e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Irene trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, enquanto a genitora enlaçava o enfermo, de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes a uma massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. O orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, interrompeu suas impressões destrutivas, confirmando pesaroso que as mulheres estavam em profunda hipnose e não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte. Comparou sua situação à de um viajante que inicia a travessia de uma vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e esposo, que centralizara suas preocupações afetivas nas horas finais do corpo denso, combinaram suas energias com as forças torturadas dele e se aquietavam, aflitivamente, no centro dos fluidos que constituíam sua criação individual. O obsessor de Margarida registrou as observações com indisfarçável surpresa no olhar e, mais calmo, acentuou que, por mais que tentasse se insinuar, gritando-lhe seu nome aos ouvidos, não conseguia fazê-las entender. Elas se moviam e se lastimavam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção pareciam mortas. Ele insistia, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova para que o auxiliassem na vingança. Mas via seus esforços baldados, pois elas regressavam imediatamente para Jorge, logo que as supunha livres, num impulso análogo ao das agulhas que um ímã recolhe à distância. O diretor corroborou, afirmando que as mulheres mostravam-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas diante dos imperativos da luta normal na terra, e entregaram-se, com indiferença, a deplorável torpor, dentro do qual se alimentavam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vivia entre alucinações e desesperos naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeavam.